Mercúrio na casa 4. Como isso afeta a sua vida e personalidade? Bom, Mercúrio é governante de Gêmeos e Virgem. E tanto na astrologia como na mitologia, Mercúrio representa o mensageiro. Então, ele é o planeta da expressão, da comunicação. Decididamente, não é um planeta que a gente vê emoções. Mas, por outro lado, a gente vê a curiosidade. Então, Mercúrio rege, né, como a gente fala, como a gente escreve, como a gente escolhe as nossas palavras em negociações, nas comunicações pessoais. E realmente ele não rege apenas a comunicação, ele também representa a coordenação, né? Então, como a pessoa pensa, o processo de pensamento, de ideia, informações, de forma consciente e inconsciente, né? Porque todos nós precisamos ser coordenados e compreendidos. Então, Mercúrio analisa, classifica, agrupa e dá sentido às coisas. Então, ele lida, ele rege, ele fala sobre como nós lidamos com a energia nervosa, como a gente expressa e transmite os nossos pensamentos, como nós aproximamos das outras pessoas e das informações para aprender e trocar ideias. Então, quando a gente está atuando o nosso Mercúrio, né, o nosso planeta Mercúrio está ativo, a gente tende a ser mais curioso, a ser mais comunicativo, a ser mais versátil, mais flexível também. Do lado negativo, a gente pode também ficar tenso, nervoso, a gente também pode ficar muito indeciso ou muito excessivamente técnico. Então, vamos falar do Mercúrio especificadamente na casa 4. Bom, primeiramente, esse posicionamento de Mercúrio encoraja as pessoas a terem grandes ideias. Geralmente, aparentemente do nada, mas geralmente após apenas alguns minutos de reflexão, né? Aqueles que nascem com o seu Mercúrio na quarta casa do seu mapa são pessoas caseiras que colocaram todos os seus esforços e tempo para promover os seus lares, para criar e nutrir aquele sentimento de pertencimento que geralmente emana de um lar estável. Então, são pessoas que desempenharão um papel de pais incrivelmente bem. Aquelas pessoas que a gente olha e diz, nossa, é como se tivesse nascido para ser pai, né? Obviamente que, sendo o povo mercuriano que são, né? A educação e o aprendizado ocuparão a posição de destaque no relacionamento com seus filhos. Então, provavelmente serão aqueles pais que gostam de ajudar no dever, que gostam de dar explicação, que acompanham a aprendizagem do seu filho, que vão na escola, estão sempre por dentro dessa parte educativa, né? Alguns pontos fortes são a excentricidade, né? São pessoas excêntricas, experientes de certa forma e aventureiras. Alguns desafios são o pessimismo e a instabilidade. Um conselho é também devem ouvir a sua intuição e não apenas a razão. São pessoas que podem achar chato fazer as mesmas coisas repetidamente. Quando a gente se refere às tarefas da vida diária, né? Mas fica mais fácil de engolir com o tempo, até mesmo se divertindo, né? Fica até mesmo divertido fazer as mesmas coisas com o tempo. Bom, mesmo quando em casa, esses nativos provavelmente não conseguirão ficar em silêncio e fazer as suas coisas desse jeito. Não, isso nem é uma opção. Algo tem que manter a sua mente focada, seja um audiolivro, um rádio tocando, alguma música, algum que distraia do tédio e das tarefas domésticas, né? Principalmente algo que tenha som, né?
E eles são assim, não há como mudar isso. Além disso, esses nativos têm muito interesse em viajar pelo mundo, mudar de local de trabalho, descobrir a profundidade e as coisas intrigantes que existem, né, lá fora. São pessoas aventureiras, sempre em busca de algo inovador para se ocupar, são andarilhos. Mesmo que eles possam ter grandes ideias, aparentemente do nada, depois de alguns minutos de reflexão, eles ainda são muito cautelosos em aceitar outros pontos de vista que não os seus. Então a subjetividade aqui é óbvia, né? Mas há uma negação teimosa de qualquer coisa que contradiga suas perspectivas. É, e a educação é um dos objetivos mais importantes para eles, né? Aprender o máximo possível, reter e acumular conhecimento de diferentes domínios e estar no controle de qualquer conversa, ter algo a dizer, né? Também é muito fácil para eles entender dados complexos ou difíceis e a matemática do lar também, né? Aquela matemática financeira, para eles é fácil. Com tanta aprendizagem e análises em andamentos, eles precisam desenvolver uma certa mentalidade crítica, uma maneira de falar não muito diferente das camadas superiores da sociedade, né, a elite. E é uma coisa assim genuína deles, não é um traço snob, ao perceber que são pessoas que falam da mesma maneira quando estão em casa, da mesma maneira intelectual e profunda, né? Eles não mudam essa maneira de falar. Se eles falam bem, de uma forma subjetiva, intelectual, profunda, né? Fora de casa, no ambiente de trabalho, enfim, em casa eles também continuam com esse mesmo traço de comunicação. E essa comunicação intelectual está muito ligada à sua conexão com aquele sentimento de pertencimento, né, com o ambiente familiar. Para a maioria, o lar é onde as pessoas mais próximas, mas eles também precisam ser estimulados mentalmente para não se sentirem realmente em casa em algum lugar. E eles podem pesquisar isso em outros lugares, né? As pessoas com essa posição gostam de viajar, explorar o mundo para mudar suas perspectivas, valores, aprender sobre outras culturas e eles querem comparar suas próprias perspectivas e pensamentos sobre certos assuntos com outras pessoas de diferentes origens culturais, né? Ainda mais eles querem tentar uma experiência bastante interessante, cortar suas raízes e começar uma nova vida em outro lugar. Geralmente tem essa vontade para começar desde o início, aprendendo a viver em outra cultura. Bom, alguns pontos positivos, né, devido ao seu aprendizado e o estudo contínuo, eles têm uma memória monstruosa, capazes de absorver tudo e qualquer coisa em questão de minutos. Eles não têm problema em compreender ideias ou princípios complexos e se sentem muito felizes com isso, né? Quem que não gosta de ter uma aprendizagem fácil, né? E mesmo que eles tomem uma posição sobre as suas ideias, se você apresentar bons argumentos e evidências, eles mudarão de ideia, né? A razão assim o dita. Se eles pudessem agir de forma um pouco mais razoável, em geral, eles seriam ainda mais eficientes e expressivos. Na maioria das vezes, as emoções nublam a sua mente, né? Jogando tudo no caos. Bom, os seus interesses intelectuais e forma peculiar de ver o mundo, né, são provavelmente o resultado da educação domiciliar, da educação recebida em casa que os tornou quem são hoje. E a necessidade de estimulação mental, a curiosidade sem fim, a personalidade dinâmica e inquieta, tudo isso está profundamente enraizado neles. Além disso, eles têm uma perspectiva e processo de análise que estão ligados a eles próprios, é uma forma de comunicação introspectiva. Então, mergulhar nos recessos internos da sua própria psique é ultrapassar os limites do conhecimento e autocontrole, disciplina, curiosidade,
é buscar para eles, é onde é uma forma deles estarem em um mundo novo, onde tudo é possível. Eles são bem complexos mentalmente, eles têm uma mente brilhante, digamos. E eles são desafiados a descobrir a melhor maneira de expressar os seus pensamentos aos outros. Então, esta é uma das melhores maneiras de resolver problemas, descobrir a melhor forma de lidar com determinados problemas e situações. Os nativos de Mercúrio tornam-se muito hábeis na casa 4, né, e eficientes nesse aspecto, perdão, o aspecto de buscar as respostas dentro de si mesma, de si mesmos, conectando-se com o seu eu interior. Então, ao fazer perguntas e receber as perguntas de maneira direta, eles expandem muito as suas mentes. Uma coisa é pedir o conselho de um amigo, uma fonte externa que se pode pressupor os dados fornecidos, e outra é realmente racionalizá-los. Então, são pessoas que eles têm a capacidade de resolver os seus próprios problemas sozinhos, né? Porque são pessoas muito inteligentes e conseguem se conectar com a sua mente, o que é muito difícil. E, ainda por cima, controlar a sua mente. Bom, alguns aspectos negativos, essas pessoas podem ser manipuladoras para criar o ambiente com o qual sonharam por tanto tempo, a fim de eliminar qualquer elemento indesejável e enfatizar os resultáveis desejáveis, né? Eles usarão as emoções para convencer os outros a cumprirem as suas ordens. Logo, eles que não são muito emotivos, mas podem ser pessoas que saibam lidar com as emoções de outras pessoas. No entanto, isso obviamente vai levar a discussões, conflitos e infelicidade de longo prazo. Além disso, a teimosia os engana de vez em quando, dizendo que eles simplesmente não podem mudar os seus caminhos e seguir apenas um caminho. Então, isso pode ser uma própria coisa ruim para eles mesmos, né? Essa teimosia. Então, também é por isso que são pessoas tão vulneráveis. Por um lado, o lar é como se fosse um refúgio para eles, um espaço seguro, longe da crueldade do mundo, eles se sentem seguros no lar. Por outro lado, eles têm a necessidade de fazer algumas mudanças contrárias a essa sensação de conforto. Por um lado, eles gostam, pelo outro, não gostam, né? Porque Mercúrio, a parte de Mercúrio não gosta. Porém, a parte da casa 4 gosta de ficar em casa, né? Dessa parte de aconchego do lar. Então, Mercúrio na quarta casa, esses nativos sentem o desejo de transformar a sua casa em um ambiente seguro, um refúgio estável de sabedoria intelectual, onde possam seguir as suas buscas sem serem perturbados ou julgados. Podem ser pessoas que tenham bibliotecas ou um cantinho de leitura, né? E esse é o lugar onde eles se sentem mais confortáveis, iguais a si próprios e aos outros. O lugar onde o progresso, a curiosidade, o autodesenvolvimento e a abertura de espírito andam de mãos dadas. E eles tenderão a se descobrir, a passar por um processo de autoanálise, uma espécie de metamorfose do tipo ou morra que vai mudar tudo, né? É complexo esse posicionamento, mas é muito interessante. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Peço que deixe a sua sugestão. Eu agradeço muito saber o que vocês querem ter, né, no canal. Se possível, deixe o seu like se você gostou e te ajudou. E até mais. Um grande abraço.